Muy buenos días Muito bom a dia todos los hermanos a todos os irmãos y a todos e los a ministros todos os de los ministros diferentes países. dos diferentes países e também Allí donde te encuentras, ali misionero onde Miguel te Bermúdez encontras, Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, en Monterrey, em Monte Nuevo Rey, León, Novo Leão, México. México. Es para mí una bendición É para grande mim uma poder bênção saludarlos grande a todos poder ustedes saudar a todos vocês y e pedirle al Señor todas las pedir ao bendiciones Senhor contenidas todas en as esta bênçãos dispensación del contidas reino nesta dispensação do reino y que sean pronto e materializadas, que sejam em breve materializadas em nossas vidas, la cual a qual está siendo preparada está sendo preparada en alma, espíritu y em alma, espírito e corpo por medio de la enseñanza por meio do bajo ensinamento carpa. sob carpa. Pueden tomar asiento si Podem tienen sentar, la bondad, si queiram siguen ter a pie. bondade aqueles que estiverem em pé. En este tiempo final Neste tempo final, nos ha sido prometido nos foi prometido que que el reino del Mesías o reino do estará Messias estará siendo establecido sendo estabelecido en este planeta neste Tierra, planeta Terra, en donde onde Israel Israel será será el lugar donde o lugar onde estará sentado estará ese trono, sentado esse trono, donde se reinará onde a todas las naciones, se reinará todas as nações e Jerusalém como a capital. se dará un reino de paz, Será um reino de paz, de felicidade, de prosperidade, de armonía, de harmonia, en donde onde se estará llevando a cabo se estará realizando correspondiente tudo correspondente a ese reino a esse reino bajo la dispensación sob a del reino, dispensação do reino. y se E estará se estará reinando con reinando vara com vara de ferro. es en la etapa É na etapa en donde estamos viviendo onde ahora, estamos vivendo agora que el reino de los gentiles, que o reino dos deixará de gentios existir, deixará de existir, en donde la piedra no onde cortada a de pedra não cortada por mãos mano herirá ferirá los pies, nos pés las piernas, as los pies de pernas e os hierro, pés de barro ferro e cocido, barro de oleiro, que es la etapa que é a donde etapa onde se encuentra actualmente, se encontra atualmente, para que assim possa ser estabelecido esse glorioso reino eterno e de paz, e de paz. porque dois reinos não podem reinar ao mesmo tempo, portanto, um tem que ser tirado e o outro ser estabelecido, o qual é o reino de Deus, reino que foi oferecido a Jesus, onde o diabo lhe ofereceu os reinos deste mundo. Mas vejam vocês, ele sabia que ia chegar o tempo onde os reinos deste mundo iam ser do nosso Deus e do seu Cristo, do seu ungido, e que não era por decreto do diabo que esse reino ia ser dado aos santos, mas que era por decreto divino, não era pelo decreto do diabo. Portanto, ele não os aceitou, e neste tempo final, na etapa onde estamos, esse reino, como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, que os reinos deste mundo vão ser novamente do seu Deus, do seu Cristo, e ele reinará por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Em uma mensagem aqui de uma saudação, palavra de saudação, numa reunião de ministros, pregada pelo Dr. William Soto Santiago em 16 de março de 2006, nos diz: por isso, o povo hebreu também estará escutando os anjos do Filho do Homem. Se estará escutando a voz, ou seja, estará escutando alguém falar, pois tem que ser um ser humano, um instrumento
o qual é conhecido na Bíblia como um profeta, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Por isso o povo hebreu também estará escutando os anjos do Filho do Homem, enviados com grande voz de trombeta, para chamar e juntar 144 mil hebreus para o recolhimento deles, e juntarão seus escolhidos com grande voz de trombeta, para trazer essa ressurreição do povo hebreu como nação. Agora vejam como aqui vimos que esses 144 mil estariam escutando a grande voz de trombeta por meio desses anjos que são os ministérios de Moisés e de Elias. Mas vejam vocês como de era em era, ao Deus enviar um mensageiro em cada era, aí foram chamados e juntados os escolhidos dessa era. E recordar que essas 10 tribos do norte, ao serem espalhadas, as quais em sua maioria estão no meio do cristianismo, vieram escutando o Espírito Santo na porção correspondente a essa era, e muitos deles foram juntados em sua era, na quantidade e porção dessa era. Agora, para o cumprimento pleno disso, neste tempo final, estaria chamando e juntando esses escolhidos na etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino, onde as duas varas estariam na mão do profeta e, consequentemente, estaria plenamente cumprida essa escritura do recolhimento dos escolhidos, tanto da igreja noiva como desse outro grupo, o qual pertence às tribos do norte. E estão as tribos do sul, que é a tribo de Judá e de Benjamim. Agora continua dizendo uma ressurreição completa e, consequentemente, uma restauração ao que era Israel no tempo do rei Davi e do rei Salomão. Uma restauração do povo hebreu à monarquia, ao reino de Davi, que é o reino de Deus neste planeta Terra, onde um descendente da dinastia de Davi tomará o trono de Davi e, consequentemente, o reino de Davi. Ou seja, e vem a ser uma linha direta de Davi, do rei Davi, segundo a carne também. E ficará restaurado o povo hebreu à monarquia, ao reino de Davi, sob um descendente da dinastia do rei Davi. E essa dinastia do rei Davi veio toda essa linha, a qual veio em sua primeira vinda, o Messias, o qual, vejam, Maria e José eram descendentes do rei Davi, e em sua segunda vinda, ao passar a bênção da primogenitura a Efraim, no meio das tribos do norte, o qual também vemos em Elias, que estava sob e no meio das tribos do norte. Vejam, aí ao passar a bênção da primogenitura para essas tribos, ou para esse grupo, aí é onde estaria se entrelaçando essas duas varas, porque a bênção da primogenitura pertence a José, a qual passou aí a Efraim, quando Jacó abençoou a José. Agora vejam vocês como esse descendente da dinastia de Davi tem que estar na terra, realizando essa restauração tanto no meio da igreja noiva, que é a restauração da árvore noiva, onde
se chega a estabelecer esse reino no meio dos escolhidos, na alma dos escolhidos. E aí vem a ser esse reino estabelecido, mas é estabelecido também fisicamente neste planeta Terra, no meio da raça humana, por e com meio do ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para estabelecer esse reino de um descendente, ou seja, vem a ser um descendente da dinastia de Davi. Quem estaria estabelecendo esse reino? Não pode ser de outra linha, tem que ser dessa descendência de Davi, do rei Davi. Agora vejam, continua dizendo, mas antes disso, ou seja, antes dessa restauração do reino, mas antes disso, a palavra criadora, para que isso aconteça, tem que ser falada. Ou seja, toda a criação veio pela palavra falada. Tem que ser falado para que esse reino seja estabelecido, como está sendo falado, para que o reino seja estabelecido na alma, no coração. E como se estabelece esse reino na alma, no coração de cada escolhido é por meio da pregação e que recebe cada escolhido de Deus em sua alma, o Espírito Santo. E aí está sendo restaurado esse corpo em alma, espírito e corpo, qual virá ao seu total cumprimento com a transformação. E fica assim estabelecido esse reino nesse escolhido. Agora diz, mas antes disso a palavra criadora, para que isso aconteça, tem que ser falada. E haverá um homem no qual Deus colocará essa palavra criadora, e assim como nos dias de Elias, que não chovia por 3 anos e meio, e agora Elias fala e diz que vai chover, que uma grande chuva soa, quando nem sequer caía sobre a terra, tudo parecia inconcebivelmente humana. Mas na mente de Deus não. Mas esse era o programa de Deus para esse tempo, e Elias falou. E depois se materializou tudo que Elias disse. Atualmente parece que é impossível que Israel seja restaurado ao reino de Davi. O que mais parece que vai acontecer ao povo hebreu é que vai ser apagado do mapa e consequentemente do planeta Terra. Essas são as aparências. Mas o que diz a palavra de Deus é que Israel vai ser restaurado. Muitos falam negativamente dizendo que Israel deve ser apagado do mapa. Mas isso não é palavra de Deus. Mas virá um falando positivamente, no qual Deus colocará sua palavra criadora, e o que parece ser impossível, a restauração do povo hebreu ao reino de Davi, vai ser possível, porque será falada essa palavra criadora, e tudo vai operar a favor dessa restauração do reino de Davi ao povo hebreu, e do povo hebreu ao reino de Davi. E essa palavra esteve sendo falada, e neste tempo final se esteve falando e se continuará falando por meio desse instrumento, e se dirá cada vez mais claramente a forma e como se estará restaurando esse reino. E Israel será restaurado novamente. E em Israel é onde estará esse trono de Davi novamente restaurado, esse reino de Davi. Em Israel. Israel é o filho primogênito de Deus. Consequentemente, neste tempo final, por meio da manifestação do anjo que era diferente aos demais, que é quem tem o 7º selo, que é a segunda vinda do Senhor, o qual, em sua vinda, entregou esse título de propriedade a um homem. Esse homem é quem poderá estabelecer o reino de Davi, porque sem o título de propriedade não se pode realizar essa restauração. Mas hoje, neste tempo final, hoje, podemos dizer, Israel será restaurado ao trono e reino de Davi novamente no meio dela, no meio da sua terra, para reinar o planeta Terra completo, porque o título de propriedade está no meio da raça humana. E, consequentemente,
poderá se realizar essa promessa e levar a fiel cumprimento tudo o que Deus prometeu que Israel estará recebendo. E eu posso dizer, neste tempo, será restaurado o reino de Davi. Israel voltará a ser a cabeça, virá a ser a cabeça, se tornará a cabeça de todas as nações. Continua dizendo, portanto, a restauração do povo hebreu ao reino de Davi vai ser possível, porque será falada essa palavra criadora e tudo vai operar a favor dessa restauração do reino de Davi ao povo hebreu e do povo hebreu ao reino de Davi. Portanto, a palavra prometida é que Israel vai ser restaurado, o reino de Deus vai ser restaurado ao povo hebreu e um homem ungido com o Espírito de Deus virá. E Deus colocará nele a palavra criadora, ou seja, a sua palavra criadora, um homem que é ungido com o Espírito Santo, com a coluna de fogo, para realizar esse trabalho. Como lhes mencionei, da Escritura de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque tudo o que Deus faz neste planeta Terra o faz através de seres humanos. Quando Deus termina um trabalho com o profeta, o levanta outro, e a obra continua, seu programa continua, e Deus continua realizando tudo o que há em sua agenda, que é o título de propriedade, tudo o que contém esse livro, a agenda de Deus, esse homem ter as duas consciências juntas, então Deus o move para que cumpra tudo o que há na agenda de Deus. E, consequentemente, tudo chegará a seu fiel cumprimento porque estará em linha com sua agenda, o qual estivemos escutando ontem, na mensagem de ontem. Agora esse homem ungido vem com o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo nele, o qual tudo, como disse ali, operará para bem. Tudo vai se tornar a favor dessa restauração pela palavra falada criadora que se esteve falando e continuará se falando para que isso seja possível. E tudo será possível. Agora diz, portanto, a palavra prometida é que Israel vai ser restaurado ao reino de Deus, vai ser restaurado ao povo hebreu e um homem ungido com o Espírito de Deus virá e Deus colocará nele a palavra criadora, ou seja, a sua palavra criadora. Esse homem falará por meio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo falando através dele, o anjo do pacto falando através desse homem, trará a palavra criadora, a qual se materializará e neste sétimo milênio de Adão para cá, ou terceiro milênio de Cristo para cá, se materializará a palavra criadora da restauração do reino de Davi ao povo hebreu. Tão simples assim. Por isso, neste tempo final, temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos bem abertos e atentos ao que Deus estará falando, porque isso será a palavra criadora para criar tudo o que Deus prometeu para este tempo final. Tudo o que Ele prometeu será cumprido por meio dessa palavra criadora. Veja, a ressurreição ocorrerá por meio da palavra criadora. Nossa transformação ocorrerá por meio da palavra criadora. O estabelecimento do reino do Messias Príncipe, restaurando o reino de Davi, por meio de um descendente de Davi, da dinastia de Davi, e será por meio da palavra criadora. Tudo é por meio da palavra criadora de Deus. E essa é a palavra que eu quero escutar. Porque vejam vocês, tanto os que estão vivos e os que dormem na sexta dimensão dependem dessa palavra criadora. Portanto, nosso irmão, o Dr. William Souto Santiago, depende também dessa palavra criadora. Ele também quer escutá-la e está escutando. E depende desse instrumento em
que Deus está sendo realizado por meio dele, realizando por meio dele tudo o que ele prometeu, que os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele diz em carne, escreve aí, e se levantarão, vem, porque todos dependem dessa palavra criadora. Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus. A ele ouvireis. Disse o profeta Moisés ao povo hebreu em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. E o versículo 18 ao 19 diz o profeta Moisés que Deus vai levantar esse profeta. O mesmo Deus falando através do profeta Moisés diz que vai levantar esse profeta. Diz, e colocarei minha palavra em sua boca e ele falará tudo o que eu lhe mandar. E qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu pedirei conta. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 23, também o apóstolo Pedro cita essa escritura. Portanto, estejamos atentos, porque este é o tempo para aparecer na terra. Cortou o áudio aí? Mas ele continua dizendo aí, vamos ir de uma vez aí, portanto, estejamos atentos, porque este é o tempo para aparecer na terra. E continua dizendo, será o maior profeta que Deus tem enviado ao seu povo. Agora vejam, a bênção tão grande que temos neste tempo final, e é em uma forma simples. E o irmão Branham, quando está pregando os selos, ele disse, estejam atentos, porque será tão humilde que se não vigiarmos, nos passará por cima, despercebido. E ele disse, com razão, diz, quando eu estava pregando sobre seja humildes, diz, realmente não percebia o que estava falando, mas será de uma maneira tão humilde. E ele diz, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelado lá no Vaticano. E diz, o Papa, ele escreveu num dos livros, mas o melhor vem como o nascimento de João, ou seja, João Batista, e como o nascimento de Jesus lá no estábulo, ou seja, que viria esse cumprimento por meio de um ser humano, de um homem de carne e osso, nascendo no meio do povo, como aconteceu 2000 anos atrás, mas que lá foi por criação divina, que foi formado esse corpo no ventre de Maria, a qual creu nessa palavra e disse, seja feito conforme a tua palavra, e aqui neste tempo final é um redimido, por meio do sangue, um nascido de novo, por meio do sangue derramado na primeira vinda do Senhor, onde Deus cumpre essa promessa. E a igreja, a noiva, os escolhidos de Deus que estavam esperando essa promessa, creram nela e disseram, seja feito conosco conforme a tua palavra, e receberam esse filho prometido, o qual tinha que nascer, crescer no meio da igreja, tinha que chegar a certa idade para que então Deus começasse essa obra da restauração do reino de Davi, por meio de um descendente da dinastia de Davi. Agora continua dizendo, será o maior profeta que Deus tem enviado ao seu povo, ao povo hebreu e à igreja do Senhor Jesus Cristo. Será um profeta para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu e para toda a humanidade. Portanto, estejamos atentos, porque esse será o profeta que o povo hebreu está esperando. Com o Elias prometido que estará precursando para o povo hebreu a vinda do Senhor. Esse será o mesmo profeta que Cristo terá no meio da sua igreja neste tempo final, com a manifestação do quinto Elias para o seu povo. Será sob o ministério das duas oliveiras que os grandes milagres e maravilhas prometidos estarão acontecendo. Portanto, estejamos atentos, vigiando pela vinda, pela aparição desse profeta mensageiro que Deus enviará à sua igreja e ao povo hebreu. Vem o simples que é tudo. Tudo foi falado. E hoje estamos vendo o cumprimento do que foi falado. São promessas que Deus tinha reservadas, guardadas para este tempo final, o qual tinha nos dito que o sétimo selo ia estar neste tempo final sendo manifestado, e foi anunciado desde o Gênesis. Portanto, agora vemos que esse anúncio que vem através de toda a história bíblica, o vemos manifestado no meio da sua igreja, já em ação. O sétimo selo em ação, no meio da raça humana. E é a palavra criadora de Deus para a restauração de tudo que Deus está realizando, o qual ao final chegará ao seu fiel cumprimento para a restauração
dos que partiram em corpos eternos e glorificados quando ressuscitarem, para a restauração de nós que vivemos, obter um corpo eterno e glorificado também, para Israel, como nação, porque ele lida ou trabalha com Israel como nação. Vejam também pela palavra criadora. Estará sendo estabelecido esse reino. Para as virgens fátuas também será restaurado. Vejam, serão dadas vestimentas brancas que são teofanias, tanto aos 144.000 como às virgens fátuas e aqueles também que foram os mártires no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin. Ou seja, tudo isso será possível e é possível por meio da palavra criadora. É por meio da palavra criadora que Deus estará realizando e está cumprindo já tudo isso para que ao final chegue ao seu fiel cumprimento. Ou seja, esse profeta que falou Moisés em Deuteronômio, vejam que é o profeta no qual se cumpriu e onde se cumpre essa escritura na primeira vinda do Senhor e se cumpre a segunda vinda do Senhor, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Agora, o ser humano, a pessoa que não escutar esse profeta, será arrancado do povo. Vejam como se cumpre aí também, se une à escritura de São Mateus, capítulo 13, o qual vemos aí a parábola do semeador, a parábola do qual fala desses anjos ceifeiros. Todo esse capítulo 13 nos fala de tudo isso e, neste tempo final, são arrancados do povo, são separados, porque é um tempo de separação também, todos aqueles que não escutarem a voz desse profeta, desse mensageiro, o qual está falando a palavra criadora para que todas as profecias se cumpram. Sem esse profeta mensageiro, com o título de propriedade, não pode se realizar nenhuma das restaurações em todas as áreas. Falamos algumas delas aqui. Ou seja, que vejam a importância da vinda desse anjo que era diferente dos demais. Vejam a importância do Espírito Santo encarnado. Vejam a importância do título de propriedade no meio da raça humana. Tudo tem que estar em seu lugar para que Deus possa cumprir o que Ele prometeu. Assim que estamos no lugar correto, no tempo correto. Tempo, época, ou seja, em tudo temos diante de nós, para que assim Deus possa cumprir tudo e nós recebermos as bênçãos dessa palavra criadora. A palavra criadora para a restauração do reino de Davi. De um descendente da dinastia de Davi. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção grande poder saudar a todos vocês nessa ocasião de hoje, sábado 17 de maio deste ano 2025. Uma saudação também ao meu irmão, na carne também, meu irmão, no Senhor, William Pérez Matos, reverendo William Pérez Matos, o qual está fazendo aniversário hoje e desejo as maiores bênçãos sobre ele, que Deus o abençoe e o guarde, continue lhe dando a sabedoria do alto e a prudência e tudo o que esse ministério que Deus colocou nele, ao meu lado, para que Deus o use a favor neste tempo final, nesta terceira etapa, para a bênção de toda a igreja noiva, das virgens fátuas e dos 144.000 também. Que Deus o abençoe e o guarde e que continue usando grandemente na obra e que o cuide o Senhor de todo perigo, espiritual ou físico. Abençoe também toda a sua família. Deus te abençoe, Billy, como carinhosamente te dizemos, que tenhas um dia feliz cheio das bênçãos de Deus. Bom, que Deus abençoe a todos e os guarde e já nos veremos amanhã na atividade de amanhã, domingo, 18 de maio deste ano 2025. Que Deus os abençoe e os guarde. E recordem,
que estamos escutando a palavra criadora. Essa palavra criadora qual, neste tempo final, está falando para a restauração de todas as coisas, a restauração de tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Que Deus os abençoe e guarde a todos.